Plano de Voo mais FDC, Especial Indústria, um podcast do Sebrae com a Fundação Dom Cabral. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Rita, sou economista e trabalho na competitividade setorial do Sebrae Rio Grande do Sul. Eu coordeno junto com o Lucas, que está aqui comigo, e outros colegas, um projeto de abrangência nacional com foco na indústria. A gente chama ele de Polo Sebrae de Indústria. A gente busca disseminar alguns conhecimentos e boas práticas para o Sebrae do Brasil inteiro. A nossa missão é prestar apoio a micros e pequenos empreendedores, fornecendo informação de qualidade para o processo de tomada de decisão, também para dentro do próprio Sebrae. Pensando nisso, a gente firmou essa parceria com a Fundação Dom Cabral, que está há mais de 40 anos numa missão parecida, né, de trazer conteúdo de relevância para a tomada de decisão. É a 9ª melhor escola de negócios do mundo, de acordo com o ranking do Financial Times. Então, a gente está preparando a várias mãos um grande projeto. A gente está desenhando um roadmap de análise de cenários e de geração de oportunidades para MPS. Tá? Hoje a gente começa de forma bem ampla, discutindo alguns norteadores da nossa economia e algumas tendências setoriais. Dada essa largada que a gente vai fazer hoje, nos próximos encontros a gente vai aprofundar um pouco o foco. A gente vai mirar em temas mais específicos, tá? Fatores-chave para ganho de produtividade, tecnologia e inovação, qualificação de mão de obra e capital humano e ESG. Tá? Ao longo dessa nossa jornada de vários meses, a gente vai avisar vocês desses materiais, desses eventos que a gente tem, desses encontros, e a gente fica muito feliz de compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Tá? Esses norteadores gerais que a gente traz de economia hoje, eles podem parecer números muito distantes da nossa realidade, mas, na verdade, eles são fundamentais para a gente entender oportunidades e desafios para micro e pequenas empresas. Né? Então, hoje a gente vai começar esse debate. Estão conosco aqui hoje o professor associado da Fundação Dom Cabral, Gersoni Tasso, e meu colega na coordenação do Polo Sebrae de Indústria, craque das relações internacionais, Lucas Benites. Então, passo a palavra para vocês para uma apresentação e depois a gente já passa para o nosso debate. Posso começar aqui então, Léo? Bom, é um prazer estar participando desse webinar aqui com duas feras aí, né? Meu colega Leonardo Rita, no Sebrae Rio Grande do Sul, e o Gersoni Tasso, né? Que é um parceiraço aí da Fundação Dom Cabral, que está fazendo um trabalho brilhante junto com os outros colegas da Fundação para nos ajudar aí a compreender melhor todo esse arcabouço aí que vive todas as micro e pequenas empresas, né? E o envolvimento delas na economia, né? Então, gostaria de agradecer, então, né, o convite para estar nesse webinar. Como o Leonardo falou, né, a gente trabalha na gerência de competitividade setorial do Sebrae, na coordenação, então, do Polo Sebrae de Indústrias, entre outras atividades aí que a gente também executa dentro da gerência. Mas o foco aqui hoje, então, é a gente tratar sobre esse nosso ambiente econômico, né, e a competitividade. Então, essa série que a gente está desenvolvendo aí vai ser muito importante para a gente compreender aí esses movimentos. Obrigado, Leonardo, Rita e Lucas, parceirão, todos parceiros, estão trabalhando aí em conjunto já tem um tempo, um trabalho extremamente empolgante, dá uma percepção interessante a respeito das pequenas e microempresas, um contexto, né, de ambiente econômico e dentro desse processo e dessa jornada, como o Léo mesmo falou, muito aprendizado, muitas reflexões e considerando aí todo esse movimento que está acontecendo, né, no mundo e afetando o Brasil, a gente aciona diversos sinais de alerta. Né? Então, aqueles sinais de alerta são interessantes para uma reflexão não só da iniciativa privada, mas também de interesse do governo dentre esses planejamentos e no processo de tomar decisão também. Né? Então, vai ser muito legal, é uma conversa aí nossa que vai trazer ótimos benefícios. Então, muito obrigado e passa a palavra, Léo. Perfeito, vamos lá. Bom, já que a gente está falando de MPE, né, de micro e pequenas empresas, de negócio de pequeno porte, primeiro de tudo, antes de a gente entrar no assunto principal, passar a palavra para o professor Gersoni, queria ver com o Lucas, para falar um pouco para nós, né, como eu falei antes, a gente está tratando dados muito grandes, dados de economia, tendências. Isso parece distante, né? Mas tem uma importância muito grande de discutir a MPE e o futuro delas e as condições de mercado para elas, né? Além desse papel natural do Sebrae de servir de apoio às pequenas empresas, né?
qual a relação que tu vê dessas MPS com os grandes números da economia que a gente tem e qual a importância de a gente tratar esses assuntos do macro depois chegando no micro? Olha, se a gente for pegar já de saída, né, em termos de PIB, se a gente for ver qual é a representatividade dos pequenos negócios, a gente vê que aproximadamente 30%, né, do que a gente produz internamente no Brasil, a responsabilidade, né, quem está por trás disso são os pequenos negócios, né? Então, a partir daí, a gente já começa a dimensionar a importância das micro e pequenas empresas na economia brasileira, né? E é só a gente sair para a rua, né, que a gente já vê aí uma série de empreendimentos, né, que a gente se relaciona no dia a dia, né? Então, se a gente for pegar os grandes números, né, Léo, como a gente estava conversando, né, a gente tem aproximadamente hoje 17,2 milhões de micro e pequenas empresas, né, sendo que mais da metade dessas empresas a gente tem, então, os MEIs, né, participando, que foi essa nova modalidade criada aí nos últimos 10, 15 anos. Então, no universo, né, do total dessas empresas brasileiras, as MPS representam praticamente 90% de todas as empresas do país. É um número muito, muito grande, né, extremamente importante, né, e que realmente nos mostra a importância do porte das micro e pequenas empresas, né, essas empresas de pequeno porte na economia brasileira. E se a gente for pegar a questão do emprego, né, o que representa, né, em relação ao emprego? Então, as MPS são responsáveis por aproximadamente 50% do emprego gerado, né, no país, né? Então, esse papel das micro e pequenas empresas como geradora de emprego, né, principalmente no que tange a questão do comércio, né, no varejo e outras atividades de serviço, né? Mas claro que também tem um papel, né, tem uma representatividade muito grande no que diz respeito à indústria. Se a gente for ver em questão de arrecadação de tributos federais, hoje as micro e pequenas empresas contribuem com praticamente 10%, né, de toda a arrecadação federal, né, por meio do Simples, né? Então, é importantíssimo, né, todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo para as micro e pequenas empresas, né? E se a gente for ver, né, que em cada 5 brasileiros hoje, né, um tem um CNPJ. Então, só aí a gente já vê a dimensão, né, que é hoje, né, o micro e pequeno empresário dentro da economia. É um bom pontapé inicial para a gente pensar nos porquês de estar discutindo isso tudo, né? E levando isso em consideração, né? Levando que a gente tem essa participação enorme em emprego, arrecadação, produção das pequenas empresas. Eu vou agora dar um zoom out para a gente olhar um pouco do todo e já pergunto para o professor Gersoni. Né, a gente estava estudando todo o material que a gente está criando e eu não pude deixar de notar, né, de vir à cabeça uma analogia com 2008, quando a gente teve uma crise muito grave no mundo inteiro, né? Então, a gente teve uma crise e naquele primeiro momento o Brasil passou à margem da crise, né, e logo depois a gente sofreu as consequências dessa crise com tudo que a gente viveu, né? Nesse cenário de hoje, tá, que ela é uma crise totalmente diferente, a gente vem de vários outros fatores que a gente vai falar daqui a pouco. Dado esse cenário de hoje, né, de juros altos, de inflação, a gente está saindo desse movimento desse ciclo de juros altos, a gente está imune ao que vem do lado de fora do Brasil. Como é que a gente vai reagir, né? Como essa onda toda influencia a nossa atividade econômica no Brasil, professor Gersoni? Olhando o que é que o Lucas falou de toda essa complexidade e participação das MPS, observando também o que está acontecendo no mundo, acaba deixando a gente um pouco assustado, né? Vamos levantar um pouquinho. O Léo falou aí 2008, né? Nós tivemos aí um problema sério de crédito na época, mas, né, afetando os mercados internacionais, e o Brasil passou com diversas medidas públicas para tentar amenizar isso aí, mas no final a conta chega, né? E nesse momento o Brasil passou por problemas seríssimos. Nós tivemos, acabando de sair de uma Covid, né? E o que me deixava extremamente triste durante o período da Covid é quando você via toda aquela estrutura da micro e pequena empresa fechado, né? E diversos empreendimentos, infelizmente, fechando as portas, né? Não conseguindo resistir, porque não tinha caixa para garantir tanto tempo, né?
e os empréstimos demoraram demais para a sobrevivência delas. Então, esses impactos foram horríveis, e na economia nada se ajusta rapidamente, você tem um prazo longo para que isso aconteça, né? E mesmo após todo esse problema da Covid, ainda me dói o coração passar aqui em Belo Horizonte e ver uma série de comércios ainda com a placa Lugas, ou seja, até hoje não conseguimos retomar como era antes da crise. Então, são problemas a serem levantados mesmo, né? Analisados. Então, nós vivemos um momento desafiador, mercado com vários problemas, com uma guerra da Ucrânia afetando custos do agronegócio. Nós temos um problema que já vem da Covid, de preços altos de materiais, que onerou construção civil, onerou saúde, onerou todos os setores, afetando a microempresa e a pequena e micro de forma muito forte, né? E nós estamos numa realidade outra, nós estamos num processo de início de desaquecimento mundial, né? A gente pode observar que os Estados Unidos acabaram de elevar a sua taxa de juros, nós temos ainda a volatilidade, né, a flutuação, vamos dizer assim, dos preços do barril de petróleo. E para botar mais um tempero nesse susto todo, nós temos 2 bancos regionais americanos, são pequenos, mas que quebraram, né? E um grande banco suíço, o Credit Suisse, que precisou aí de um ajuste, de um aporte financeiro do Banco Central suíço, muito alto. Então, o mercado financeiro deu uma destabilizada. E, é claro, os reflexos chegam no Brasil de uma maneira que não tem como fugir, né? E já estamos vivendo isso, né, Léo? E o Lucas também já deve estar observando as percepções na microempresa, né, na pequena e micro, no sentido que quando aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, acaba que o investimento capital vai para os Estados Unidos por ser um país seguro, né? E países emergentes como o Brasil tem um risco. Então, a partir do momento que vai o dinheiro para os Estados Unidos, acaba valorizando a moeda americana, né? Então, se a gente for olhar em todas essas vertentes, acaba que o custo da importação de produtos vão ficar mais altos ainda. Aí você me perguntou como é que fica a inflação. Olha, a economia é como se fosse um dominó. Bateu numa pedrinha, ela vai deslizando para todos os setores e tudo. Então, o que acontece? Muitas das nossas empresas, elas são importadoras de matéria-prima. Então, você tem, com isso, impactando a inflação, né? Você tem, de outra maneira também, essa instabilidade internacional faz com que o Banco Central fique preocupado com a inflação e, por isso, mantém taxas de juros elevadas. Então, assim, você pergunta o que é que isso tem a ver com a gente? Acaba afetando o Brasil num dominó, né? Então, é interessante a gente observar exatamente os efeitos que vão ocorrer ao longo da nossa conversa. Léo, até gostaria de fazer um comentário sobre isso que o Gersoni falou do impacto, né, nas micro e pequenas empresas, que vira e mexe, né, aqui no Sebrae, aqui em Porto Alegre, a gente costuma, né, sair para almoçar. E o que eu tenho percebido, assim, que a média dos restaurantes buffet livre, vamos dizer assim, eles passaram aí de uma média de 30 reais hoje em dia para 35 em menos de um ano. Isso é um aumento, né, muito significativo. Então, só aí, né, Gersoni, para a gente poder exemplificar esse impacto nas micro e pequenas empresas, a gente vê o aumento de custo desse empresário, né, que precisa, obviamente, repassar, é impossível absorver todo esse custo. Na verdade, esse contexto todo de dificuldade, de adversidade, ele mostra que a gente não planeja sempre, na verdade, quase nunca, num ambiente tranquilo, né? Então, a gente tem uma série de dificuldades e o Sebrae também se prepara para isso, né? A gente teve várias fases da nossa economia ao longo de toda a história do Sebrae e a gente tem que se adaptar também para atender, né? Então, é muito interessante que o pessoal saiba como isso funciona, né? Então, Lucas, se puder dar uma ideia assim, de como a gente se adapta, como é que a gente vai se moldando esses movimentos mais adversos do mercado, né? Fica legal para a gente conseguir entender que, embora o cenário seja desafiador, a gente consegue ajudar, né? E dentro disso aí, se a gente olhar esses reflexos, né, de que o mundo começa a entrar lentamente no processo de desaquecimento, né, o sinal está dado, né? O sinal está dado pela elevação dos juros americanos. O sinal está dado pela Europa. Então, os sinais têm que ser bem captados
pelas MPS e outros setores, exatamente para que caminho nós estamos indo. Como você vai se proteger disso ou amenizar esses impactos? Acho bem interessante essa opção, né, essa perspectiva, Léo. E a gente aqui dentro do Sebrae, Gersoni, a gente tem desenvolvido, né, com o advento da pandemia e todas as dificuldades, né, com essa crise que acabou se instaurando no mundo todo, e dos impactos que a gente acabou de analisar aí, né, nesses últimos minutos, o Sebrae como um todo também teve que se reorganizar para poder oferecer a esse empresário, esse pequeno empresário, soluções para que ele pudesse atacar esses pontos, né, que realmente afetaram o negócio dele, né. E um dos pontos interessantes, né, que eu acredito que a gente tenha percebido nos últimos tempos é a questão da digitalização, né. Foi fundamental nesse tempo da pandemia as empresas que, se não tinham pelo menos alguma interação nas redes sociais ou alguma página na internet, enfim, alguma forma de digitalização, essas empresas que dependiam da circulação de pessoas nas ruas praticamente realmente não conseguiram sobreviver. Mas se a gente for perceber, né, aquelas que rapidamente conseguiram se atentar que o digital realmente, né, que a tecnologia era um ponto fundamental, não só de sobrevivência, mas também como oportunidade, a gente vê que elas saíram muito mais fortalecidas, porque elas puderam aproveitar esse tempo da pandemia para poder aprimorar, se qualificar nessas questões, né, do digital. Claro, nem todas as empresas, né, a gente vai falar muito de indústria, né, a indústria ela tem um pouco mais de, né, como acaba sendo muito a atuação no B2B, né, de negócio para negócio, acaba tendo um limite, né, para essa interação no digital. Porém, outros aspectos também que a gente tem tocado muito é a questão de redução de custos naquilo que for possível, né, para a empresa, né, fazer todo um planejamento financeiro, ter esse olhar mais aprimorado, né, mais focado para as finanças, também é um ponto muito que acabou sendo muito fundamental aí para a atuação das empresas, né. Então, são pontos, né, que a gente tentou passar para o empresário para que ele pudesse, né, se qualificar e retomar toda essa estrutura que ele tinha no passado, né. E, claro, aquele que conseguiu sair fortalecido, hoje, quando faz investimentos, a gente vê que os resultados aparecem aí no curto, médio prazo, né. Então, esse é um aspecto muito importante aí que a gente tentou trazer para o nosso empresário na época da pandemia. Isso aí é bem observado, porque a gente discute isso muito, a gente avalia isso muito lá no Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, né, lá da Fundação, onde a gente observa os resultados já estão aparecendo, né? Você olha o empresário com uma visão maior, com foco em qualidade, onde ele tem uma preocupação com a satisfação do cliente, ele tem uma preocupação com a marca, na redução de custos que ele tem, né? E dentro desse processo, ele consegue vislumbrar oportunidades de mercado, né? O que a gente tem que observar muito é isso, né? Existe uma crise, existe um problema, mas existe oportunidade. Nós vemos muitas empresas inovando, né? Muitas empresas saindo daquela mesmice, botando mesmo, pedindo ajuda e inovar, e estão aí, auxiliando, contribuindo e contratando pessoas. Isso é interessante, isso é um belo de um trabalho realizado ao longo do tempo. A gente falou um pouquinho, né, do cenário de adversidade que a gente está enfrentando. Também ali o Lucas trouxe um bom panorama de como o Sebrae vem se adaptando a essa realidade para atender, né? Dado esse primeiro contexto mais breve, assim, o professor Gersoni queira nos iluminar aí com a análise de tendências da Fundação Dom Cabral, para me dizer mais ou menos, né, como é que vocês estão projetando as nossas estimativas de crescimento de produto interno bruto, de crescimento da nossa economia, né, nesse curto prazo agora, para a gente conseguir balizar o resto da nossa conversa aqui. Sim, ótimo. O que nós estamos observando? Que 2023 vai ser o ano desafiador. Vai ser o ano onde nós vamos ver se de fato todo para casa realizado, todo aprendizado foi de fato bem entendido. Por quê? Nós estamos observando uma redução no PIB para 2023, né? Nós estamos corroborando com o que está com outros indicadores, e recentemente o próprio governo federal já está aceitando essa redução na taxa de crescimento, elevação
da inflação, né? A elevação da inflação acaba respingando na manutenção de taxa de juros alta. Então, no curto prazo, vai ser uma situação complicada, né? No sentido que, quando você começa a ter um desaquecimento mundial afetando o Brasil com desaquecimento nacional, redução do PIB, nós podemos ver também que pode refletir numa redução do próprio consumo das famílias, né? Nós estamos vendo aí um movimento assustador, né, da área de tecnologia, startups, grandes empresas da área de tecnologia demitindo, assim, quantidades enormes de mentes brilhantes, né, que estão sendo disponibilizadas no mercado e aumentando aí o índice de desemprego, né? Todos esses fatores respingando, né, do IPCA subindo e aí inflação, aí você tem ainda um reflexo de uma redução da formação bruta de capital fixo. O que é isso? É o poder de investimento que o governo tem para investir em melhorias em termos de infraestrutura, saúde, etc., né? É claro que com a elevação dos impostos, que nós estamos vendo aí a desoneração de alguns deles, vai aumentar a arrecadação, mas não necessariamente você vai conseguir superar e ter um volume de dinheiro adequado, né? Já lançou agora, recente, né, que o governo já indicou que em 2023 nós vamos ter uma dívida pública ainda considerável, né? Nós não estamos superávit, né? Então, a dívida primária continua negativa, aí no caso, né? O valor é baixo do esperado. Então, o que acontece? Menos dinheiro em caixa. Então, nós precisamos exatamente entender que precisamos de formas, e o Léo, o Léo montou, falou, e o Lucas também, essa questão da inovação, da digitalização, é uma forma de a gente aumentar a competitividade e, consequentemente, a produtividade, né? Se todos esses indicadores acabam mostrando um desaquecimento, forma também um índice negativo no sentido de, será que o empresário está motivado a investir, a comprar máquinas e equipamentos? Em que ponto ele quer aumentar o seu negócio, né? Então, é o momento de olhar um pouquinho para dentro de casa, olhar os seus custos operacionais, acho que esse é um ponto muito importante, né? Os seus custos operacionais, estando elevados, ele acaba minando a sua margem de lucro. Então, a luta por aumentar a receita, ela é eterna. Isso não tem como, né? Mas você, igual você falou no início, aumentar preço, vira um momento complicado, que chega um momento que o consumidor não consegue absorver esse aumento. E quando ele não compra, você gera estoque. Estoque começa a virar prejuízo aí no caso. Então, é uma roda viva, onde o que a gente orienta exatamente, nós vamos falar mais profundo disso aí, é que o setor tenha mais cautela, né? Analise melhor os indicadores, observe onde que vai afetar o seu negócio. É claro, tem vários setores que estão se beneficiando, né? Tem vários setores que são diferentes dos outros, né? Enquanto que um pode estar com maior problema em termos de acessibilidade a crédito, né? O outro não depende tanto de crédito, tá? Então, pode aí, no caso, gerar um crescimento. Então, por um lado, de repente, um setor está em baixa, outro setor está em alta, e elas vão se compensando. Aqui no Polo da Indústria, a gente tem uma parceria muito boa com universidades aqui para trabalhar a temática de diagnósticos de maturidade em pequenas indústrias e também conteúdo de sensibilização e de uso de tecnologias habilitadoras em indústria. A gente está construindo esse material agora, neste momento, ele vai começar a ser lançado muito em breve, inclusive, e então o Sebrae está muito ligado nessa questão, porque a gente consegue aumentar muito a produtividade de indústria com investimentos relativamente pequenos, na verdade, muito pequenos, é uma grata surpresa para nós pensar nisso, né? E na verdade, esse ponto de investimento, ele é acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem para discutir hoje, né? A gente tem um cenário ruim de alta de juros no mundo, o dinheiro, ele está muito caro, né? Então investir se tornou caro, né, em capital, em formação bruta de capital fixo e assim por diante, né? A minha grande questão agora tem como se beneficiar desse cenário adverso em outros países, porque não é só o Brasil que está com uma taxa de juros muito elevada, né?
o professor falou da taxa de juros pressionada nos Estados Unidos, isso acaba reverberando no mundo todo. Tem como a gente se beneficiar disso em algum ponto das cadeias globais onde a gente está inserido? Nossa indústria pode se beneficiar? Ou a gente vai ter que esperar esse sofrimento todo passar? Bom, é interessante. Vamos pegar para um aspecto mundo. O Brasil tem uma vantagem. O Brasil não tem problema a nível geopolítico relacionado com guerras. O Brasil não tem problemas relacionados com todos esses problemas rolando de clima e etc, né? Nós estamos passando, é claro, aí, né, observando o Rio Grande do Sul, uma estiagem muito forte, alguns setores e tal, mas no mais, o agronegócio nosso está indo muito bem, né? Nossas projeções são ótimas, nós estamos aumentando a quantidade de cabeças de gado e produção de leite, e assim por diante, soja, né? Isso tudo por quê? Por causa de tecnologia, na verdade. Então, nós observamos, nós temos no Rio Grande do Sul, como um exemplo, é difícil você crescer área plantada, então você tem que ir para novas fronteiras. Como é que nós podemos aumentar a produtividade? Em cima exatamente da tecnologia, né? Agricultura de precisão, drones, melhores sementes, parcerias muito fortes com a Embrapa, Sebrae. Precisamos de um ecossistema de inovação muito fortalecido, muito bem direcionado. Eu estou para dizer que isso é mais interessante se tornar uma política de governo para que aquilo que seja criado seja bem focado para a geração de resultados, né? Outra coisa importante, aproveitem a substituição de fornecedores no máximo possível, negociem, tá? Aproveitem a cadeia de suprimentos, ela pode reduzir seu custo operacional enormemente, tá? E também uma fonte legal, que o pessoal acaba não lembrando, modifique a sua matriz energética. Eu vi uma situação lá em São Paulo, achei muito interessante, onde o dono de um restaurante colocou um biodigestor dentro, onde ele pegava resto de comida e tinha um processador lá dentro que gerava energia. E a partir do momento que ele gerou a própria energia, ele reduziu o custo do negócio dele. Achei extremamente interessante isso, porque é uma forma de você poder sair e manter o seu atendimento, né? Manter o seu nível de acessibilidade ao seu cliente, mantendo a satisfação e o retorno. O que é que nós queremos, né? O ideal é que se tenha uma fidelização junto ao negócio, né? Esse que é o legal, é o nosso cliente voltando pelo que nós oferecemos, mas o para casa está internamente, é dentro da empresa. Perfeito. Essa provocação de como a gente lida com esse cenário, se tem oportunidade ou não para nós, eu tenho discutido bastante isso, a gente discute isso aqui há algum tempo no próprio polo da indústria, né? Principalmente porque a gente trata da indústria, mas a indústria ela não age sozinha, né? A indústria ela faz parte de várias cadeias, ela fornece para várias cadeias, e o senhor citou agricultura, né? A gente teve uma conversa muito interessante com o Marcos Troirro sobre o desenvolvimento da indústria, e ele falava muito numa questão de neoindustrialização e também que a gente exporta muita tecnologia nas nossas exportações de bens primários. Naturalmente, a gente tem que evoluir na nossa matriz de exportações de bens industrializados, mas a gente tem uma tecnologia embarcada enorme aqui nessa cadeia, né? O agro, inclusive aqui no Sebrae, ele serve como um centro de gravidade, né, para todos os negócios que giram em volta, né? O Lucas pode falar melhor sobre como a gente usa, né, esses grandes polos geradores de negócio para atuar nessas grandes cadeias produtivas. Com certeza, Léo. Bom, é só a gente ver aí a crescente dos números do agro aí nos últimos anos, né? E com certeza o Sebrae, o agronegócio, para o Sebrae, né, o pequeno produtor, né, ele precisa qualificar a questão de produção, né? E qualificando a questão da produção, ele atende muito melhor esse comprador, né? Que geralmente são as grandes empresas, né? Então, uma vez que esse nosso microprodutor, esse pequeno produtor consiga se desenvolver, consiga se profissionalizar, consiga realmente, né, fornecer para toda essa cadeia, obviamente, né, os benefícios são sentidos, né, ao longo de toda a cadeia. E como tu falou, né,
esses centros, né, onde a gente observa, né, que o agro acaba potencializando, a gente vê uma série de empresas de serviços em volta dele, né? Uma série de empresas de tecnologia em volta. A gente tem visto um grande investimento, né, do agronegócio justamente nessa parte de tecnologia, de produtividade, e muitas vezes quem fornece esses serviços são, né, as micro e pequenas empresas, né? Então, com certeza, um agro forte, né, um agro que esteja... E não só o grande produtor, né, o pequeno produtor também acaba se utilizando desse serviço, então realmente acaba gerando benefício na cadeia inteira. Então, se a gente tem um agronegócio forte, né, um agronegócio pujante, onde a tecnologia está cada vez mais, né, presente para aumento da produtividade, né, a gente consegue perceber que é um ganho para as mais variadas empresas de diferentes segmentos da economia, né? Então, com certeza, eu acho que a gente, trabalhando o agronegócio, né, cada vez mais, com certeza o impacto é sentido em toda a economia. Pensando nessa lógica de cadeia que a gente tem analisado e falado um pouco, tanto internamente quanto externamente, né, em relação a câmbio e comércio exterior, que são pontos que para nós são interessantes, e aí eu acho que é bem oportuno a gente falar disso, antes de eu trazer algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo que são bem interessantes, tá? Em relação a câmbio, por que a gente fala disso? Porque é outro dado que parece muito distante, mas na verdade ele está diretamente relacionado com a nossa produtividade, com a nossa competitividade aqui, seja na compra de insumos, seja na nossa competitividade, né? Na competição com agentes externos. Nesse caso, professor Gersoni, o que o senhor tem a dizer para nós sobre a nossa perspectiva? Eu sei que é complicado perguntar para um economista sobre perspectiva de câmbio. Eu prefiro nunca responder sobre isso, mas se a gente puder dar pelo menos uma passada nesse tema, acho que é bem rico. Não, claro, é importante, porque câmbio afeta a inflação, afeta os preços do nosso dia a dia, com certeza. Vamos resgatar um pouquinho logo no início. Quando eu falei que quando os Estados Unidos aumentou a inflação, aumentou os juros, perdão, exatamente para trabalhar, né, com o efeito inflacionário que está ocorrendo lá dentro, e é claro, podemos caminhar para um desaquecimento e uma recessão americana, e a recessão relativamente branda, pelo que nós estamos observando. O que acontece? A partir do momento que o dinheiro vai para os Estados Unidos, né, você acaba valorizando o câmbio, o dólar, perdão, você valoriza o dólar. E aí, valorizando o dólar, você começa a deixar a moeda real menos valorizada, né? Então, significa que vai precisar de mais reais para justamente comprar dólar. Em outras palavras, é tudo uma questão de oferta e demanda, né? Se você tem menos oferta de dinheiro no Brasil porque o dólar saiu, o preço vai aumentar, né? Então, o dólar aumenta. E, consequentemente, essas importações acabam afetando nossos custos e o agro, numa grande cadeia, né, principalmente aí importadora de fertilizantes, acaba ficando extremamente onerosa, né, dentre outros fatores, é claro. Então, quais são os alertas? Cuidado, porque no nosso entendimento haverá uma manutenção da desvalorização do real, tá? Os efeitos internacionais mantêm a nossa moeda ainda desvalorizada, tá? O que provoca problemas internos, né? Custos, etc. Além disso, o que acontece? Com isso, nós podemos ainda aumentar ou elevar a dívida brasileira, né? Lembrando bem, né? A gente vai ter que pagar muito mais caro por essa dívida. E onde nós vamos arranjar dinheiro? Tá, beleza, nós temos aí uma economia, nós estamos fazendo o nosso para casa, nós estamos fazendo tudo direitinho. Só que se o mundo começar a entrar numa recessão, nós vamos exportar menos, né? Então, como é que nós vamos balancear uma exportação? Talvez pelo fato de o preço de commodities venham a reduzir. Se os preços reduzirem, nós vamos faturar menos. O que é que nós temos que fazer em contrapartida? Tecnologia e inovação para aumentar a produtividade. E o Lucas falou muito bem isso. Vamos ter que vender mais volume para compensar? Nós já estamos fazendo isso, né? Então, nós estamos nos preparando antecipadamente, talvez sabendo ou não, para essa situação que está por vir, né? Então, é interessante também olhar outro aspecto. Não vamos tirar a China do foco.
a economia chinesa está em tendência de desaquecimento. E lembre-se, ela é a maior compradora de grãos brasileira, né? E isso pode afetar o nosso agro? Pode afetar o nosso agro, né? Por isso que a gente tem que começar a olhar cenários de plano A, plano B, plano C. Vamos olhar para o futuro, vamos nos planejar, né? Vamos ver perspectivas possíveis de solução para que isso de fato acontecer. O que é que nós podemos fazer para compensar? Então, vamos manter isso aí em mente. Perfeito. O pessoal tá comentando bastante no LinkedIn sobre o nosso ambiente de inovação, né? E aí o senhor agora falou de produtividade. O nosso ambiente de inovação, de fato, ele é bem hostil, né? E o Flávio falou ali sobre o acesso a linhas de crédito, né? Como lidar com esse problema de que o investimento sempre foi caro, né? E aí, agora o dinheiro ainda está mais caro. Como lidar com isso? E uma coisa que a gente tem notado muito, tá? A gente tem desenvolvido várias metodologias de intervenção em cadeias produtivas no Sebrae, e a gente tem visto que quando a gente pensa, eu vou trazer para a indústria naturalmente, né? Quando a gente pensa numa indústria com tecnologia 4.0, tá? De indústria 4.0, internet das coisas, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é naquelas imagens de diagrama que a gente vê, que é uma indústria toda asséptica, né, perfeita, quando na verdade uma indústria normal nossa, que tenha tecnologias habilitadoras, ela não se parece em nada com desenho. Ela é uma indústria que passou por processos de reorganização, alguns deles muito simples, né? Então, a gente tem os primeiros passos disso. O primeiro passo é tu entender quais são, fazer um mapeamento de valor do teu negócio, né, para entender onde estão os fluxos que geram valor, o que tu vai seguir, o que tu vai parar de fazer. E esse processo ele é muito simples e muito barato. A partir daí, tu vai trazer tecnologias para aumentar a tua produtividade, assim por diante. E aí, nesse segundo e terceiro passos, o capital, né, para tomar esse dinheiro, isso passa a ser determinante. Antes disso, inclusive, focando nas pequenas, aqui a gente tem uma série de ações no Sebrae. A gente está trabalhando em tantas outras agora para trazer essa discussão para dentro das indústrias, para mostrar que são várias as vantagens de tu ter uma organização do teu processo de produção e de que tu consegue ter ganhos muito grandes. A gente tem esses dados de indústrias que trabalharam conosco, ter ganhos inacreditáveis de produtividade com melhorias muito simples de processo. Então, o nosso processo de montar esse ambiente de inovação, ele é complexo, ele é difícil. A inovação ela é menos bonita do que ela aparenta, né? Porque ela dói, ela é cara, às vezes ela passa por processos que são problemáticos, mas ela funciona. E a gente, felizmente, aqui no Sebrae, está trabalhando nessa parte. Esse trabalho que a gente está fazendo com a Fundação Dom Cabral, inclusive, ele serve de base e de plano de fundo para a gente conseguir endereçar essas outras soluções. É um tipo de temática que não está esquecido por nós, né? E a gente vinha falando, retomando essa discussão de comércio exterior. Tem um ponto bem interessante nisso, né? Quando a gente pensa em exportação no Brasil, de relação no comércio exterior, a gente pensa primariamente em produtos da agropecuária, né? O que é uma realidade. Nós somos líderes mundiais em vários desses produtos, mas a gente pode e deve aumentar a nossa participação também em manufaturados, né? E além disso, né, a gente tem uma participação que não é negligenciável de pequenas empresas, né? Então, o Lucas tem como ele trabalha, é um internacionalista que trabalha com isso, ele tem esse olhar, né, do recorte da MPE exportando, e talvez seja um dado que nos surpreenda, né, Lucas? É isso aí, Léo. O trabalho junto com as micro e pequenas empresas nessa parte do comércio exterior, ela tem, assim, que avançar muito, né? A gente ainda, se a gente for olhar o recorte, né, da participação das micro e pequenas empresas, a gente vai notar que 40% dessas empresas exportadoras são micro e pequenas empresas. Mas aí, se a gente vai olhar o valor que elas representam, não dá 1% do que é exportado. Então, a gente tem um gap muito grande. Se, por um lado, 40% dessas empresas que exportam no país são micro e pequenas,
só 1%, né, desse valor, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho muito grande aí né, e o Sebrae está atento a isso, a gente tem desenvolvido, né, seja com parcerias com entidades como a Apex, com federações de indústria e outros entes aí que trabalham com comércio exterior, né, para que a gente possa facilitar o comércio, né, desburocratizar todas essas situações. A gente sabe que o custo para operar, né, com exportação hoje em dia, né, no mercado internacional, ele não é barato, né. O nosso empresário também, a gente precisa orientar ele, né, fazer com que ele consiga entender que a dinâmica, né, que existe toda uma redução de risco quando se opera internacionalmente, consegue vender para fora, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo só para grandes empresas, né? Então, se a gente for pensar, né, também, claro, é um momento delicado hoje em dia, né, na economia internacional, né? A gente vê aí país europeu passando por inflação de até 2 dígitos, né? A gente, como o Gersoni falou lá no início, né, a gente tem banco sendo resgatado na Europa. Então, com certeza, né, o PIB, o próprio PIB mundial, né, tem crescido aquém do que se imaginava tempos atrás. A pandemia foi um fator muito complicador, né? A gente tem aí também a questão da globalização hoje em dia, né, com muita dificuldade, muitos países aí fazendo o reshoring, né, nearshoring. Então, claro, o cenário ele é desafiador, mas isso não impede que a gente consiga desenvolver a questão da exportação, né, da participação das micro e pequenas empresas no comércio exterior. A gente faz um trabalho com essas empresas hoje em dia, e a gente nota que o Brasil, né, falando até do Rio Grande do Sul, a gente nota aí que os produtos e serviços hoje em dia que a gente tem aqui no Brasil têm uma excelente qualidade. Pouco se perde, assim, para o que é feito fora. Claro, algumas questões tecnológicas talvez sim, mas se a gente for pensar no grosso do que a gente produz aqui, né, pensando no agro também, né, são produtos, né, que tem um ótimo valor agregado, que tem uma entrega muito boa, uma qualidade muito boa. Então, a gente precisa incutir, eu acho, ajudar o empresário a pensar além, né? Trabalhar intensamente junto com eles na preparação, capacitação, né? Oferecer oportunidades como rodadas de negócio, né? Poder aproveitar a questão das feiras internacionais, poder ajudar, né? Nesse quesito. Claro, existe uma questão que é a preparação também desse empresário, né, com a questão da língua, né, muitos deles têm um produto bom, têm uma capacidade boa, conseguiria ofertar, mas falta aí a questão da língua, por exemplo. Então a gente precisa, obviamente, auxiliar, orientar esse empresário, porque ele precisa, né, desenvolver algumas capacidades pessoais dele para poder aproveitar essas oportunidades internacionais, né, Léo? Então, mas o que a gente tem visto, né, se a gente for fazer um recorte aí também dos últimos 5 anos, o que a gente tem notado é que, de fato, não só a participação de empresas, né, tem crescido no comércio internacional, das brasileiras, né, no caso, como também vem a reboque aí as micro e pequenas empresas também, né. Porém, como eu mencionei antes, né, a questão do valor para a micro e pequena empresa, a gente precisa realmente, né, fazer esse trabalho com elas. E o que é interessante aí, no caso que o Lucas apontou, é que se a gente observar o curto prazo, é mais ou menos dizer o seguinte: nós tivemos aí a pandemia, foi um baita ensinamento, foram os alertas. É claro que muito setor brasileiro ele é reativo. O problema acontece e depois ele resolve fazer alguma coisa. E aí já é tarde demais. A questão é, quais são os planos B, planos C? Se planejem, né? Não vão pensar só no curto prazo, não vão pensar só em apagar incêndio e no operacional. Vamos pensar à frente, além, né? E dentro disso aí, esse contexto, nas nossas avaliações e os cenários, vem melhor após 2023. A questão é 2023, nós vamos ter até meio do ano uma série de situações ocorrendo, né? Onde ainda não passou. Mas todos os indicadores são de que, para o final de 2023, 2024, 2025, diversos setores vão vir com força, porque no nosso entendimento eles estão se preparando, porque já aprenderam a duras penas com a Covid, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aí a nível de indústria, nós estamos vendo uma possibilidade de peças da metalmecânica para os novos negócios que vão surgir a nível de carro elétrico, etc., né? Nós temos aí, por exemplo, na área de logística, na área de serviços, fazer um B2B serviços, tá vindo com muita força. A parte de
atendimento tecnológico para direcionamento das PMEs está vindo com força. Nós temos que envolver mais e tirar que investimento em inovação, tecnologia não é custo. Isso é inovação, ela vai ser pagada no longo prazo. E o Léo bateu numa tecla super interessante, né, da questão de inovação é cara, num aspecto amplo. Né, e até que ponto você se permite errar? Né, até que ponto você faz uma inovação, perde ela e o dinheiro foi embora? Não, calma, tem um aprendizado em cima disso. Você não joga tudo fora, de forma alguma. Utiliza isso para melhores aplicações. Né? Então, existe uma série de oportunidades nos setores que pode vir perante aí uma internacionalização, né? A cadeia de suprimentos e assim por diante. São esses aspectos bem fortes que eu estou observando nesse momento. O Lucas trouxe ali alguns termos que são muito importantes para a gente entender como as nossas pequenas empresas vão se beneficiar. Tá? Falou de nearshore, reshore e friendly shore ali. Você pode dar uma breve explicação para nós sobre isso e como a gente pode se beneficiar desse novo movimento? Anteriormente havia um movimento todo de que nós vamos sair dos países para onde tem mão de obra barata, custo barato, para ser mais competitivo. Né? E com o passar do tempo, nós estamos observando até questões relacionadas com qualidade, com tecnologia, né? Até mesmo países absorvendo tecnologia inadequadamente. Né? E com toda essa mudança que ocorreu da pandemia, nós vimos um problema seríssimo de fornecimento. Né? A China, principalmente em termos de grande exportadora mundial, que ela se preparou toda ao longo da vida, né? Em termos de infraestrutura, nós podemos observar que, de repente, bloqueou todo mundo. Né? E dentro desse ponto, eu diria que o que mais doeu, talvez, na indústria automotiva, eletroeletrônica, foi a questão dos semicondutores. Né? Então, a partir do momento que você vê que países da Ásia estão focando em semicondutores, né? E nós não vemos isso ocorrendo no Brasil, né? O Brasil, posso dizer que o Brasil está fora da rota da seda. Né? Nós vamos pagar caríssimo por essa tecnologia, por esses produtos, tá? E vai afetar a indústria, o agro, vai afetar uma série de outros setores, com certeza irá. Então, é um momento de se pensar, né, em como que nós vamos atuar e quais são as medidas que o governo também vai adotar. Né? Que ações do governo para nos proteger também são importantes. Perfeito. E, Lucas, a gente pensando nessa estratégia de se beneficiar de movimentos globais, né? A gente no Polo tem, né, uma estratégia clara e definida de competitividade para as indústrias. Isso acaba reverberando em outros setores também, né? Acho que é interessante a gente trazer isso para o pessoal da nossa estratégia de competitividade aqui para esse fechamento, né? O que a gente tem focado, né, no Polo como estratégia, né, como foco estratégico, é que a gente, atuando na competitividade da empresa, ela não só vai melhorar a performance dela no Brasil, né, competindo com seus concorrentes no Brasil, como também oportuniza ela a atender mercados exigentes lá fora. Né? Então, esse é um fator bem importante que a gente tem identificado, né? Que não adianta, muitas vezes a gente pensa, não, vamos qualificar ela, né, para atuar aqui dentro, e aí a gente não pensa que qualificando ajudando essa empresa a se qualificar para atender mercados mais exigentes, né, que muitas vezes estão na Europa, nos Estados Unidos, enfim, né, no hemisfério norte, a gente também está preparando ela para competir internamente, né. A gente tem uma série de exemplos aí também de empresas que vêm de fora, né, e que estão competindo com as nossas empresas aqui dentro. Então, a régua hoje em dia, né, da exigência é muito alta. Então, esse é um ponto bem importante, Léo, que a gente, né, tem batido bastante, né, que é a preparação, que a gente consiga ajudar essas empresas, né, a aumentar a sua competitividade, percebendo as oportunidades no mercado interno, como também no mercado externo. Perfeito. Acho que a gente mirar nessa produtividade e nessa competitividade em mercados maduros, ela nos habilita a ser produtivo e competitivo aqui dentro e também em outros mercados-alvo, né? A gente não pode negligenciar outros mercados-alvo para os nossos negócios aqui, independente do tamanho deles, mas principalmente os nossos pequenos negócios têm uma janela de oportunidade enorme
outros países, né? Perfeito, né, Léo? Porque se a gente for pensar, né, claro, fora a questão burocrática, qual é a diferença para uma empresa gaúcha daqui a pouco, né, se adequar para atender um mercado em Santa Catarina, né, que está, vamos dizer assim, a gente está em Porto Alegre, aqui está a 350 quilômetros daqui, 300 quilômetros daqui, e um mercado no Uruguai, ou na Argentina, que faz fronteira conosco, né? Por que a gente não pensa também em atuar nesses mercados, pensando em micro e pequena empresa? Porque, né? Então, o produto, né, o consumidor, claro, ele tem as suas diferenças, né, suas peculiaridades em cada país, né, as suas exigências, mas por que já não pensar em também atender esse, né? Porque se for pensar em questão geográfica, distância geográfica é praticamente a mesma distância. Vai atender um cliente em São Paulo, vai atender um cliente em Buenos Aires, é praticamente a mesma distância. Então, claro, os custos acabam pode ter algum tipo de mudança, mas acho que se a gente, né, incutir isso na cabeça do empresário, que a gente pode participar desses movimentos, que ele pode participar desses movimentos, que ele pode oferecer seus produtos, né, participar de iniciativas comerciais, né, feiras, enfim, em outros países, a possibilidade dele, né, o faturamento dele, com certeza ampliaria, né? Então, esse é um dos objetivos dentro dessa estratégia, né? Que a gente possa não só capacitar ele, né, e ajudar ele a entender essa questão, como da qualificação, né, em diversos aspectos que envolvem a exportação, né? E como também poder ajudar ele a acessar esses mercados, né? Pegar ele na mão daqui a pouco e levar ele numa feira, poder mostrar, né, que existem essas oportunidades. Então, esse é um trabalho que a gente tem, a duras penas, aí, conseguido alguns ganhos recentes. Então, e é uma estratégia que a gente vai seguir, né, Léo? Uma estratégia que a gente quer seguir dentro do nosso trabalho em indústria, né? Mas com certeza aí com certeza o agro, né, e outros setores da economia podem se beneficiar. A gente está se encaminhando para o final, tá? Professor Gersoni, nas suas considerações, se o senhor puder, dado esse contexto todo que a gente fez inicial, né, nesse nosso pontapé inicial, numa sequência de conversas, se o senhor puder deixar alguma recomendação final, né, para a gente levar isso para casa e ficar pensando sobre isso depois, fique à vontade. Pelo tudo que nós conversamos e observando, o que é que nós precisamos ter o foco? Redução de custo, né? Custo operacional é super importante. Temos a tecnologia para nos ajudar nesse processo de redução de custo. Troca da matriz energética, se você puder trabalhar aí a questão de energia solar e etc., né? Sempre pensando na sua sustentabilidade como marca em frente aos seus clientes. Internacionalização, bem posta aqui pelo Lucas, é um caminho. Observar como é que você reduz custos de transporte, dessa maneira você tem aí toda a questão logística te favorecendo. Em relação aos juros, os juros vão estar altos, captação de crédito vai ficar difícil, vai ter efeitos em cima da questão relacionada com financiamento junto aos consumidores, com certeza. Qual é a saída? De repente, observar a questão das fintechs, observar o que é que estão propondo de uma maneira mais equalizada, quais as opções que o mercado estão te proporcionando, né? A cada 1% você consiga reduzir, já é um benefício lá na ponta. Nesse momento, nós temos que ter o foco em resiliência. É um ano complicado, com muitos fatores externos afetando o Brasil, não adianta só o nosso, nós temos muita coisa lá fora. Enquanto lá fora não estabilizar e equilibrar, nós vamos ter um reflexo muito forte aqui dentro, né? Então, essa é a grande diferença do que a gente chama do unicórnio, né, Léo? O unicórnio está aí sofrendo para sobreviver, estão acabando, estão mandando gente embora. O que é que nós queremos? A empresa camelo. Né? O que é que a empresa camelo? Aquela camelo que ela sobrevive, ela se mantém, ela é rígida, ela está estruturada, né? Ela mantém a sua pegada e o seu foco. Vamos manter gestão de pessoas, é outro ponto importante, vamos capacitá-los e foco nos sinais que estão ocorrendo aí para fazer o seu planejamento. Pensem no futuro, né? É importante o operacional, mas pensem no futuro também. Acho que tudo que a gente puder, né, para auxiliar esse micro e pequeno empresário a avançar, né, a ser mais competitivo no mercado, o Sebrae vai atrás e vai proporcionar, né? Então, diversos aspectos que o Gersoni falou, questão da redução de custos, implementação de tecnologias, né, que possam agregar aí no longo prazo essa empresa, né,
uma série de fatores que internamente a empresa também pode se atentar, né? Questão das finanças, marketing digital, né? Ter uma presença mais atuante no digital é importante também. Então, são recomendações variadas, né? E o Sebrae está aí para apoiar esse micro e pequeno empresário, né? Nos procurem, né? Nos sigam aí nas redes sociais, que certamente a gente vai ter, né? A gente vai poder auxiliar vocês a ter esses ganhos de competitividade, a ter um faturamento mais alto. São diversos programas que o Sebrae tem. Então, eu gostaria de agradecer aí, né, a oportunidade de a gente poder estar falando um pouco sobre o ambiente econômico, né, e a competitividade das micro e pequenas empresas. Muito obrigado.